pessoal, boa noite. Boa noite. Então é com muita alegria que depois de um bom tempo aí, sem poder realizar nossos encontros, então vamos fazer ao nosso estilo, bem alegre. Vamos ficar em pé e vamos iniciar esse nosso encontro cantando. As palmas. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vivia tão tranquilo e descansado e pensava ter chegado onde eu busquei. Muitas vezes proclamei extasiado, ao seguir a lei de Cristo me salvei. Mas depois que o meu Senhor passou, nunca mais meu coração se acomodou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Minha vida que eu pensei realizada, esbanjei como semente em qualquer chão. Pouco a pouco ao caminhar na longa estrada, percebi que havia tido uma ilusão. Mas depois que o meu Senhor passou, ilusão e comodismo se acabou. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Hoje quando vou andando pela vida, encontrando a minha gente a me esperar, já não canso nem reclamo na subida, pois entendo que é preciso caminhar. Coração daquele que tem fé vai mais longe, bem mais longe que seu pé. Jesus Cristo me deixou inquieto nas palavras que ele proferiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Nunca mais eu pude olhar o mundo sem sentir aquilo que Jesus sentiu. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar à cidade secular e vou levar a paz que eu pude receber. Vou proclamar na cidade secular e nada satisfaz senão a tua paz. A tua paz tem mais amor, o teu amor tem mais perdão. Não quero a paz que só se faz depois que o irmão matou o irmão. Eu vou voltar à cidade secular e vou levar a paz que eu pude receber. Vou proclamar na cidade secular e nada satisfaz senão a tua paz. A paz que o teu amor deixou me ensinou a perdoar. A paz que o mundo me negou não tem amor pra me ajudar. Eu vou voltar à cidade secular e vou levar a paz que eu pude receber. Vou proclamar na cidade secular e nada satisfaz senão a tua paz. A luz que Cristo me doou, quero levar aos meus irmãos.
a paz. Palmas para Jesus Cristo. Agora, com o coração bem tranquilinho, vamos pôr a mão no nosso coração e acalmar. Daqui a pouco vai começar a palestra aqui do Frei, que a gente possa estar bem tranquilo neste momento. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Assim como uma corça suspira pelas águas, assim suspira minha alma, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito, oh, enche-me, Espírito de Deus. Boa noite a todos. Paz e bem. Depois de 6 meses, estamos fazendo nosso segundo encontro do ano. Com muita cautela, usando todas as medidas preventivas. Álcool em gel, máscara e sem abraços. Que bom que vocês vieram. É muito bom estarmos juntos. Uma das medidas é não se alongar muito, ou seja, não falar muito. Mas eu não posso deixar de falar. O início da minha semana foi turbulenta, com o falecimento da minha mãe. Mas o que eu quero é agradecer, o que eu quero mesmo é agradecer a vocês pelas mensagens de apoio e conforto que recebi. Elas me fortaleceram muito. Outros me ligaram. Eu quero dizer muito obrigado a todos, tá? Boa noite, pessoal. Paz e bem? Boa noite, paz e bem. Seu Cláudio já fez a nossa recepção. Quero também recepcionar o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. Quero que vocês compartilhem aí. Eu olhei agora, a gente está com 35 pessoas acompanhando online. Compartilha, que o nosso grupo é grande e tem muita gente sedenta para estar aqui junto com a gente. Então, nesse nosso retorno, a gente foi, nós estamos, como o seu Cláudio falou, em luto por ele também. Então, a gente iniciou alegre, mas ao mesmo tempo com o coração conturbado. Mas, com certeza, a nossa alegria está aqui é muito grande. Vamos se preparar novamente para depois cantar Eu Vou Voltar, animados e felizes, tá? Mais empolgação, eu vou voltar. Nós vamos voltar firme e forte, então. Vamos rezar para iniciar a dezena do terço pelas vocações. Esse é o mês das vocações. Então, em especial, a gente está rezando pelas vocações sacerdotais, religiosas, matrimonial e leiga.
Eu vou puxar e todo mundo acompanha junto e com força, pessoal, que ali eles estão vendo só eu e o Frei. Eles têm que ter noção que a gente está em bastante aqui, que nós estamos aqui firme e forte. Então, iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos fazer só o refrãozinho do Eu Vou Voltar? Enquanto eles se organizam, quero receber o Frei Júlio, que veio hoje fazer a palestra para nós. Também agradecer a presença dos noviços que estão aqui participando com a gente. Primeiro encontro do convívio deles aqui com a gente, da Perseverança. Sejam bem-vindos e retornem sempre. Cadê o grito dos noviços aí atrás? É isso! Então vamos cantar o Eu Vou Voltar juntos. Eu vou voltar à cidade secular e vou levar a paz que eu pude receber. Vou proclamar na cidade secular que nada satisfaz.
Muito bem. Boa noite. Paz e bem. Que bom que você veio participar deste encontro. Agradeço desde já o convite do Convívio Damasco, da nossa comunidade, que fez o convite justamente para juntos meditarmos, refletirmos sobre a fé e a esperança. E para acolher ainda mais, tem uma música, não sei se vocês conhecem, para o clima também, né? As pessoas que estão nos assistindo pelo Facebook, a música é bem pequena, ela diz assim: que bom que você veio, lelê, que bom que você chegou, lalá, este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. Conhece? Que bom que você veio, lelê, que bom que você chegou, lalá, este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. É um pouquinho mais rápido. Que bom que você veio, lelê, que bom que você chegou, lalá, este nosso encontro mais alegre, mais bonito, agora vai ficar. Muito bem, uma salva de palmas. Podem sentar. Então, para nós darmos início a esta nossa reflexão sobre a fé e a esperança, eu gostaria de convidar vocês a juntos rezarmos uma oração de São Francisco, mas pode ser sentado. É uma oração que Francisco rezava diante do crucificado. E esta oração, inclusive, né, para quem já participa da nossa comunidade, dos ministros, os acólitos, né, o pessoal da liturgia, sabe que nós estamos rezando em todas as nossas comunidades esta oração. Porque é uma oração que fala também daquilo que nós vamos refletir hoje, os elementos das virtudes teologais. Então, vamos rezar juntos esta oração. Altíssimo, glorioso Deus, ilumina as trevas do meu coração. Dá-me uma fé direita, uma esperança certa, uma caridade perfeita, senso e conhecimento, ó Senhor, para que eu faça o teu santo e veraz mandato. Amém. São Francisco de Assis, São Sebastião, Santo Agostinho. E nós, nesta oração que nos ajudou a pensar um pouco aquilo que nós iremos refletir, justamente os elementos da nossa fé, as virtudes teologais que nos ajudam como cristão a buscar ainda mais a Deus. Então, com esta experiência, nós vamos entender que a igreja, ela ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, foi construindo toda uma teologia, foi sistematizando a vida de fé da comunidade, a vida de fé dos seus discípulos e discípulas. E é interessante perceber que já em Santo Tomás de Aquino, esta figura que vocês, pode deixar na figura, que vocês estão vendo, com certeza já devem terem ouvido falar, que nasceu em 1225, morreu em 1274, foi o maior expoente da filosofia escolástica, é um frade dominicano da Idade Média, chamado de doutor da igreja, escreveu muitas obras como preces, sermões, e dedicou-se à fé, à esperança e à caridade. E foi conhecido depois como doutor angélico. E aí ele vai apresentar a nós sobre as virtudes teologais. O que vem a ser as virtudes teologais? Vocês pediram para falar sobre a fé e a esperança, que é parte da virtude teologal. E ainda nós temos outra virtude, que é a terceira, que é a caridade. Então não dá para falar também
da virtude sem a caridade, os 3 elementos das virtudes teologais. Mas Santo Tomás, ele diz que além das virtudes teologais, da fé, da esperança e da caridade, há outras virtudes. E quais são? A virtude intelectual, a virtude moral e aí a virtude teologal. As virtudes cardeais, elas estão ligadas ao comportamento humano, como vamos ver, e é interessante. Mas antes de entrarmos na virtude moral ou cardeal, na virtude intelectual, nós encontramos a prudência, a arte, a ciência, a sabedoria e o intelecto. Isso quem diz? Santo Tomás. Claro que nós não vamos aprofundar, porque não é o nosso caminho hoje, né? E depois, nas virtudes cardeais ou também as virtudes morais, nós temos a prudência, a justiça, a temperança e a fortaleza. Então, essas virtudes morais ou cardeais, elas estão ligadas ao comportamento da pessoa humana, ao nosso comportamento. E nas virtudes teologais, aí nós temos a fé, a esperança e a caridade. Já não está ligado ao comportamento humano. Mas as virtudes teologais, elas procedem diretamente de Deus. Não é obra humana, mas é obra de Deus. É Deus que vai gerar em nós a fé, a esperança e a caridade. Então, nós nascemos com as virtudes morais, todos nós. Nós nascemos com a prudência, volta um pouquinho nas virtudes morais, nós nascemos com a prudência, nós nascemos com a justiça e nós nascemos com a temperança e a fortaleza. Isso está em nós. Agora, no nosso batismo, Deus injeta em nós essas virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. Então, é obra de Deus, é Deus que gera em nós isso. E aí, nós nascemos no batismo, ou renascemos no batismo, com a virtude da esperança, a virtude da fé, a virtude do amor, não com as nossas capacidades humanas. Então, a fé, a esperança e a caridade, Deus nos dá, não por nossa graça, não porque nós merecemos, mas dá por graça de Deus. Se é graça de Deus, por isso que aqui a gente insiste, se nós não cultivamos aquilo que Deus injeta em nós, no nosso batismo, né? Esta graça dele em nós, se nós não cultivamos, nós podemos perder. Se o cristão não cultiva a fé, ele perde. Se o cristão não cultiva o amor, ele perde. Se não cultiva a esperança, ele perde. Aí o cristão, ele desiste e fica perdido no mundo, porque sempre vai faltar algo em nós. Aquele que não busca cultivar as virtudes teologais, falta algo na vida. É o que nós percebemos no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, os momentos que nós temos em relação à crise de fé, os momentos que temos no desânimo da caminhada cristã. A primeira coisa que atinge na nossa vida, quando vamos nos distanciando de Deus, o que nos atinge é a fé. A gente começa a desacreditar em Deus. É a primeira coisa que acontece. A gente já não confia mais na graça de Deus, que Deus está com a gente duvida de Deus, questiona Deus. Então, a descrença começa a tomar conta da vida humana, da nossa vida. E aí, no catecismo, é interessante que no catecismo, eu me baseei nesta reflexão, tanto no catecismo da Igreja Católica, porque praticamente é o que é a nossa fé. Nós temos que conhecer. E quando mais a gente conhece, aprofunda a fé, aprofunda as virtudes teologais, mais eu busco a Deus, mais eu tenho sede de Deus, como diz o salmista. E a palavra de Deus que orienta o fiel, o discípulo no caminho do Senhor. Então, no Catecismo da Igreja Católica, o número 20/86, ele diz assim:
lá no artigo 1º, quando vai falar do primeiro mandamento de Deus. Qual é o primeiro mandamento de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas. Portanto, ele diz assim, que o primeiro preceito abrange a fé, a esperança e a caridade. Com efeito, quando se fala de Deus, fala-se de um ser constante, imutável, sempre o mesmo, fiel, perfeitamente e justo. Daí decorre de que nós devemos necessariamente aceitar as suas palavras e ter nele uma fé e uma confiança plenas. Aí, qual que é a minha fé? O que minha fé profetiza diante disso? Olha que a nossa fé profetiza, que Ele é todo-poderoso, clemente, infinitamente inclinado a fazer o bem. Quem poderia deixar de pôr nele todas as suas esperanças? E quem poderia deixar de amá-lo, contemplando os tesouros de bondade e de ternura que Ele derramou sobre nós? Isso é um ato de fé. Então, a fé nos faz crer que Ele é todo-poderoso, é imutável, é onisciente, é onipresente, é o grande, é o magnífico. Isso, quando a gente fala a partir da fé que nós temos e que recebemos de Deus, senão nós não diríamos isso. Um ateu, uma pessoa que não crê, ela não diz isso, ela descarta essas possibilidades. Mas aquele que tem fé, ele professa como Pedro, como nós ouvimos nos evangelhos de domingo passado, né? De uns domingos que passou. A profissão que Pedro faz a Jesus diante da tempestade, a profissão de fé de Pedro garante a experiência que ele faz. Então, a fé não é um sentimentalismo, não é um sentimento, mas é uma atitude da pessoa, a atitude do cristão. É diferente. Então, aqui, a fé que eu professo é a partir daquilo que Deus inseriu em nós como dom e como graça. E aí, nós podemos nos perguntar, ao mesmo tempo que eu professo tudo isso de Deus, né? Eu aguardo, ou seja, eu espero o cumprimento de sua palavra. Aí eu me pergunto, mas o que é virtude? Porque se nós falamos de virtude teologal, antes de chegar a entender as virtudes teologais, é preciso perguntar, mas o que é virtude? O que seria virtude? Então, do latim, esta palavra virtutis, ela vem de virtus, que significa o quê? O que está escrito ali? Energia, o que mais? Poder, influência, é aquilo que mostra na essência do ser humano. Então, a virtude, o virtus, esta energia, esta influência, esse poder que o humano tem, direciona e condiciona a pessoa a fazer o bem. Então, nós fomos criados não para o mal. Deus não criou o ser humano para a maldade, para o mal neste mundo. E aí podemos nos perguntar, mas qual é o problema do mal? O problema do mal é humano? O problema do mal é existencial? O problema do mal é Deus? Se Deus não criou o mal, se Deus não nos criou para a maldade, então o que faz a pessoa a fazer o mal, a brigar com a outra, a praticar a injustiça, a humilhar o outro, a xingar, a caluniar? Justamente porque falta nele esta condição de deixar-se conduzir pela graça de Deus. Então, falta as virtudes. Então, assim, o vício acaba privando e ataca a própria estrutura. Então, os vícios que nós vamos na vida adquirindo, vai destruindo aquilo que é próprio de mim, aquilo que está em mim, que é o bem. Então, os vícios destroem toda a nossa estrutura, toda a nossa essência diante da vida. Então eu decaio do humano, eu decaio
daquilo que Deus me constituiu a fazer o bem. Então, as virtudes, elas trazem a felicidade em nós. Quando nós fazemos o bem ao próximo, quando nós ajudamos alguém, quando nós falamos bem do outro, quando nós praticamos o bem, então a gente se sente feliz, realizado, né? Quando a gente ajuda o próximo, a gente se sente gratificado, né? Muito bem, muito feliz. Agora, quando os vícios na vida, nós vamos cultivando os vícios, vamos criando e gerando em nós os vícios, isto faz de nós o quê? Infeliz. Então, o humano que busca o vício, ele nunca verá a bondade no outro. Então, sempre vai olhar o outro com um olhar de malícia, sempre vai olhar o outro com indiferença. Então, para ele nada está bom, tudo está uma desgraça, a vida não vale nada, aquela pessoa não presta, então tudo é negativo. Por quê? Porque se deixa conduzir pelos vícios da vida. Então, a capacidade que nós temos de realizar em nós aquilo que Deus deseja, que são as virtudes da fé, esperança e caridade, é o que completa o caminho do discípulo, o caminho de todo aquele que busca a Deus. E aí, a pergunta que nós encontramos no catecismo e que nós podemos fazer, a de Gregório pode voltar, a de Gregório de Nissa, né? Gregório de Nissa, o catecismo cita ele no número 18, 1803. Gregório de Nissa é um padre da igreja, que é do ano 330 a 395. É um padre teólogo, místico e também escritor cristão. E ele diz assim: qual o objetivo de viver uma vida virtuosa? O que isso me ajuda na vida? Como cristãos, né? Quando eu assumo a vida de fé, a vida com Deus. Qual é este objetivo de viver e fazer o bem a todas as coisas? O objetivo nada mais é o quê? O que está escrito ali? Tornar-se semelhante a Deus. Aqui está o objetivo de sermos virtuosos, de sermos pessoas boas. É esta disposição habitual e firme que eu tenho de fazer o bem. E se é uma disposição habitual, como vai dizer o catecismo, é algo permanente. Então, eu sou obrigado, né, pela vida que eu escolhi com Deus, a permanentemente fazer o bem, sem olhar a quem. Então, aquilo que a palavra de Deus fala, né? Tudo que a sua mão direita faz, que a esquerda não, fique sabendo, né? Então, assim, é habitual, é permanente. A palavra de Deus, quem tem a Bíblia, pega em Romanos, capítulo 8, Romanos 8, 24 a 25. 8, 24 a 25. Ele diz o quê? Olha o que Paulo vai dizer a partir daquilo que Santo Tomás, que São Gregório de Nissa disse. Ele fala assim: os que ele distinguiu de antemão, também o predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, aqui está o fundamento de todo aquele que busca a Deus. É ser imagem de Jesus Cristo, a fim de que este seja o primogênito entre a multidão de irmãos. E aos que predestinou também os chamou, e aos que chamou também os justificou, e aos que justificou também os glorificou. Então, nós, a partir do nosso batismo, Deus, Ele nos chama para ser como seu Filho. Então, o cristão batizado deve ser e ter as mesmas atitudes. Nós cantamos uma música aqui: ser como Jesus Cristo. E aí eu vou entender, está vendo essas fotos aqui, representam aquilo que está em nós, é inato em nós, como pessoa humana, é fazer o bem, né, ajudar as pessoas. E aqui nós vamos entender, se vimos o que é virtude,
Agora nós vamos ver o que é a virtude teologal. Essa palavra teologal é a união de duas palavras gregas, Deus e Logos, né? Ou seja, Deus e palavra, estudo, conhecimento, e tudo isso está ligado diretamente a Deus. Então a virtude teologal está diretamente, nos faz conhecer a Deus, nos faz entender, né, a Deus, nos faz buscar viver a nossa fé, essas virtudes diante do caminho da escolha que nós fizemos. E para ser cristão, a primeira atitude é o que para ser cristão? Precisamos de quê? Acreditar em alguma coisa. E nós, pelo fundamento da fé, nós acreditamos em Deus, né? Então, como diz João 8,32, ele fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João diz assim. Então, todo aquele que conhece a Deus, que conhece, né, os seus princípios, conhece Jesus Cristo, conhece a verdade. Então, é liberto, é libertado de todos os vícios da vida, de todos aqueles vícios que a vida vai nos colocando, que a vida vai nos impondo, que nós vamos deixando com que eles permaneçam ali. Então, a fé, a esperança e a caridade, a fé é uma virtude teologal, pela qual nós cremos em Deus e em tudo que Ele nos disse e revelou, e que a Santa Igreja nos propõe para crer, porque Ele é a própria verdade. Então, aquilo que a Igreja coloca como verdade de fé, quando nós negamos, nós estamos negando o próprio Deus, porque o próprio Jesus deu autoridade a Pedro, aos seus discípulos, para ir a todo mundo, para ir pelo mundo afora e anunciar e testemunhar e pregar o quê? A palavra de Deus, a boa nova. Então a missão dos discípulos é de ajudar as pessoas a fazer uma experiência definitiva com o Pai, vivendo as virtudes teologais. Então a fé, ela se torna para a pessoa essa atitude que compromete a pessoa na vida, compromete o cristão. Um cristão comprometido com a sua fé é um cristão realizado e que faz mesmo bem. É aquele que, por mais que a igreja passa por tempestades, por mais que os seus membros ali, né, se desviam dos seus princípios, o cristão não desiste e não abandona a sua fé. Porque ele está ali não por causa de fulano, nem de cicrano, nós não estamos aqui por causa de ninguém, mas se nós temos a consciência que estamos aqui por causa de Jesus Cristo, nada abala a nossa fé. Mas a gente busca viver a santidade, viver o Evangelho, buscando fazer com que os irmãos sigam em direção a Jesus, vivam e sejam santos e professam esta fé. Então, sem a fé, a nossa vida se torna impossível. Sem a fé, a vida humana, ela é uma vida doente. Por que muitas pessoas estão doentes hoje? Por falta de fé, por falta de acreditar em Deus, por falta de acreditar, ter esperança de que Deus vai ajudá-la. Porque muitos utilizam da oração ou da fé apenas para preencher as suas necessidades. E quando as suas necessidades mentais, físicas, espirituais não é preenchido, eu desisto de Deus. Mas que Deus é esse? Que não preenche o que eu peço, que não realiza, né, o que eu vivo pedindo. É um Deus muito fraco. Então já não é esta fé que o Senhor deseja, não é esta fé que a igreja professa. Então, nós nascemos para crer. Se não crer, não atingiu plenitude da sua natureza. Se nós não cremos, a plenitude da nossa natureza acaba por não ser preenchida. Então ficará este vazio. Então a fé é crer sem saber.
A fé é crer naquilo que ainda não está para acontecer e nem realizar. Quando Jesus aparece aos seus discípulos, na segunda vez, a primeira vez, Tomé não estava na comunidade. Então, quando a comunidade disse a Tomé, olha, o Senhor apareceu a nós. Tomé duvidou. Não, eu só vou acreditar mesmo se Ele de fato aparecer. Então Jesus, depois de uma semana, ou seja, depois de 8 dias, no outro domingo, apareceu novamente e ali estava Tomé. E quando Jesus aparece, Tomé vê o Senhor. O que Jesus fala? Alguém lembra? Toca aqui nas minhas mãos. Né? E depois ele diz assim, feliz aqueles que não viram, mas acreditam. Né? Então é interessante essa atitude de Jesus, que cabe a nós. Nós não vimos o Senhor, alguém viu a Jesus aqui, mas no entanto nós cremos. Está vendo que a fé é crer sem saber. Isso é fé. E fé também, outro exemplo que podemos dar, é quando uma criança se lança nos braços ou do pai, da mãe, mas ela se joga a ponto de, assim, nem saber se ele vai pegá-la ou não. Então, se o pai não pegar a criança vai estourar a cara no chão, vai se arrebentar toda. Mas a criança se lança, percebe? Então, a fé do cristão é lançar-se em Deus, completamente, inteiramente nos braços de Deus. A gente na oração do Pai Nosso diz, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então quando a gente diz, seja feita a vossa vontade, é que seja realizado plenamente a vontade de Deus em mim. Mas quando Deus resolve realizar a sua vontade, a gente já começa a desistir. Não, eu não quero esse caminho não quero dessa maneira não. Então a gente se esquiva, né? Então, a oração, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pede para Deus, porque quando Deus resolve agir, de fato, em nós, quando Ele age por inteiro. As coisas que Jesus realiza, nada é pela metade. Né? Basta ver nos evangelhos, nos sinóticos, as curas, os milagres, os sinais que Jesus realiza, Ele realiza por completo na pessoa. Ele restaura totalmente a pessoa do caminho. Então, as virtudes teologais, elas são infundidas por Deus na alma. Olha que expressão forte, né? Ela é infundida no cristão na alma. E é infundida quando? No nosso batismo. Por isso que os padrinhos têm a responsabilidade de conduzir a criança neste caminho, né? Nesse processo de amadurecimento na fé. Porque é infundida a alma. Então, para que tornemos-nos capazes de agir como seus filhos e merecer a vida eterna. Então, toda a ação do cristão é diferente da ação deste mundo. Então, a nossa ação deve ser contrária às coisas do mundo. Não podemos mais agir conforme o mundo age. Então, o cristão, o contraditório para o mundo incomoda. Por isso que a igreja até hoje incomoda o mundo. Porque o que o mundo fala, o que o mundo prega, né? A igreja, ela bate dizendo que não é assim. E muitos começam a criticar, porque a igreja, ela toma as suas atitudes a partir de Deus, a partir de Jesus Cristo, a partir da palavra de Deus. Então, é a garantia da presença, da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Então, pela fé, o que nós cremos? Em Deus, né? Depois, pela fé, pela esperança, nós esperamos nele. E pela caridade, que é a terceira virtude teologal, a caridade, que é a expressão máxima do amor, né? Amamos a Deus e ao próximo. Pode continuar? Então, em resumo, o objetivo das virtudes teológicas,
Nós não podemos esquecer disso. O objetivo das virtudes teológicas é o próprio Deus. É a última finalidade de tudo e acima do conhecimento da nossa razão. Por outro lado, o objeto das virtudes morais e intelectuais é algo compreensíveis à razão humana. De fato é. É fácil explicar fé? Não. É fácil explicar uma fé onde a pessoa está passando por uma doença, né, assim, onde a vida está ali na sua finitude, onde a morte praticamente está às portas, mas a pessoa está serena, está tranquila, mesmo com dor, sofrendo aquela doença, ela está serena e tranquila. É fé. Dá para explicar isso? Para o mundo é loucura. Você está louca. Como que você está tranquila, está em paz consigo mesmo, sendo que, né, às vezes, os próprios familiares perdem a fé em Deus. A minha mãe, meu pai, minha avó era uma pessoa de fé, rezava, e está passando por essa doença, que injustiça de Deus, aí briga com Deus, mas a pessoa está serena. É fé. Então, fé, a gente não consegue explicar. A esperança também e nem a caridade. Explicar o amor de Deus, a pessoa dar a sua vida por amor a uma causa, a causa da vida humana, a causa dos mais fracos, dar a vida, dar de si ao outro, é fé, não é qualquer um que consegue realizar, não. Por isso que nós, em todas as nossas orações, nós devemos pedir a Deus, aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa esperança em Deus, a nossa esperança na salvação, a nossa esperança na vinda de Jesus, na segunda vinda de Jesus. Aumenta a nossa esperança no amor, aumenta a nossa esperança na caridade, aumenta a nossa esperança para que o mundo seja mais humano, mais fraterno. É isso que nós devemos pedir nas nossas orações a Deus. E como São Tomás define a fé? Então, de acordo com Santo Tomás, e como ele define a fé? Vamos ler juntos? A fé Pronto. A fé, nós não podemos conceituar a fé. Não dá para a gente explicar a fé do outro e nem a minha fé. Então, ela não é uma virtude nem moral e nem intelectual, porque não está nas nossas capacidades humanas. Mas é algo divino, é de Deus. Continuemos. Exato. Então, o objeto das virtudes teologais é o próprio Deus, é o fim último, né? O objeto das virtudes é o amor. Quem ama, ama a todos. Então, o amor, o próprio João, né, ele vai dizer, Deus é amor. Então, o objeto e o fim último é o amor de Deus por nós e por todos, pela humanidade. Então, para ter fé, Deus infunde esta graça santificante. Deus infunde em nós aonde? No nosso batismo. Então, não crer em Deus torna a vida do ser humano doente. E a desconfiança torna a vida doentia ainda mais. Como é ruim desconfiar das pessoas. Como é ruim já não crer mais nas pessoas. Então, crer no humano é um desperdício, às vezes, total. Agora, crer em Deus já é algo que garante a nós a verdade eterna, a verdade de Deus. Então, a desconfiança, ela
nos faz doentes diante do outro. Ela não nos permite mais ter a capacidade de acreditar. Acreditar que o outro possa melhorar, acreditar que o outro pode mudar de vida, que possa ser mais alegre na vida, que possa conduzir a sua vida num rumo bom. Às vezes a gente desacredita no humano, nas pessoas que estão no mundo das drogas, da prostituição. Às vezes a gente já perdeu a esperança de que ele um dia possa se reencontrar com a sua verdadeira fé, com o seu verdadeiro sentido da vida. Então a fé, como eu já tinha dito, não é um sentimento, mas é uma atitude. É crer sem saber, porque eu sei que Deus me ama. Então isso é fé, é o dizer assim, Deus me ama, mas Ele nunca disse a mim, mas eu sei que Ele me ama. É interessante isso. Então a fé que temos é a fé no amor, o objeto da fé. João vai dizer assim, mas amamos porque Deus nos amou primeiro. Então a primeira atitude de amar é Deus. Deus toma a iniciativa de nos amar. E nós, como seus discípulos, nós temos que também buscar, no amor de Deus, amar o semelhante, amar o próximo. E isso é um desafio constante. Não pensemos que seja fácil amar o outro, amar as suas qualidades, os seus defeitos, aquilo que ele traz na sua história, suas fragilidades. É difícil. Então, mas para amar o outro, eu preciso chegar diante do outro desarmado. Às vezes a gente chega diante do outro armado, já com todas as palavras que tem que dizer, com todas as letras, vírgulas, reticência. Então é preciso nos desarmar para conseguir também o amor do outro. Deus nos desarma, né? Jesus diante da pecadora, Jesus diante, né, das pessoas que eram consideradas impuras, Jesus, ele se desarmava. Então ele não chegava por cima, não estava acima das pessoas, ele estava diante do outro. Então ele conseguia olhar direto no olhar do outro e percebia o coração dele. Aí entrava no coração. Então nós não podemos olhar acima das pessoas, mas diante da pessoa, do olhar da pessoa. Então a esperança, que é a segunda virtude teologal. Tem uma música de esperança que você falou? Vamos cantá-la então? Deus
Muito bonito. Foi uma árvore cortada, novamente crescerá o cheiro das águas. Muito bem, agora a segunda virtude teologal é justamente a esperança. O que seria este esperar? É interessante que até mesmo o povo judeu tinha duas palavras que mais ou menos chegava próxima à esperança. Então, no Antigo Testamento, nós temos a palavra kavá, que é esperar, e batá, confiar ou ter confiança. E no conceito religioso, a esperança repousa inteiramente no Senhor. Isso para o povo de Israel. Então, confiar no Senhor, sempre no Senhor. No Novo Testamento, nós temos a expressão grega elpis e eupsein, que a expectativa é esperar. Então, no Novo Testamento, inclusive, quem vai mais desenvolver isso, sobre a esperança, esta segunda virtude teologal, será Paulo na carta aos Romanos. Então, lá na carta aos Romanos, nós veremos que Paulo vai falar muito desta virtude teologal. Então, é esse esperar. A nossa esperança deve se basear em Deus. Então, tudo gira em torno de Deus. Então, a esperança é que Deus pode alcançar o impossível. Essa é a nossa esperança, de que Deus pode realizar e alcançar tudo aquilo que, humanamente falando, nós não conseguimos. Então, somente Deus é capaz. É aquilo que nós não vemos. Vamos ver na carta aos Romanos, capítulo 8, 24 e 25. É justamente, eu já tinha lido para vocês, né? É aquilo que é impossível, aquilo que nós não vemos, Deus, Ele pode realizar. Então, a esperança, Hebreus 6,18 diz um termo muito forte sobre a esperança. É a âncora sólida e segura. Então, o cristão que busca a esperança e espera em Deus, confia em Deus, ele se deixa conduzir por Deus. Então, deve ser esta força. E nós cristãos devemos cultivar as virtudes que gerem em nós a felicidade. Não deixar com que os vícios tomem conta de nós. E Paulo encerra estas virtudes. Paulo, na carta aos Coríntios, 1 Coríntios, todos conhecem esta leitura, que fala justamente do hino à caridade, a excelência da caridade. E ele diz que a última virtude, que é o amor, a expressão máxima e total do amor de Deus, é o que gera vida e gera esta esperança, de que todos experimentarão o amor de Deus, se transformarão pelo amor de Deus, porque somente o amor é capaz de gerar a fé e a esperança, estas duas virtudes teologais. E o texto diz assim, gostaria que, se alguém pudesse vir ler o trecho, o capítulo 13 da 1 Coríntios, pode vir ler? Todos conhecem a excelência da caridade, mas para a gente perceber como que a última virtude, ela gera nas outras virtudes a manifestação total de Deus na vida da pessoa humana. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que tivesse toda a fé, a ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado,
Se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa. Não tem inveja. A caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa. Não busca aos seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor. Não se alegra com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade jamais acabará. As profecias desaparecerão, o dom das línguas cessará, o dom da ciência findará. A nossa ciência é parcial, a nossa profecia é imperfeita. Quando chegar o que é perfeito, o imperfeito desaparecerá. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade. As três, porém a maior delas é a caridade. Obrigado. E é o que nós devemos nos permitir, deixar conduzir pela experiência das virtudes teologais, desta fé, esperança e caridade. Só assim deixaremos Deus agir em nós. E na oração que São Francisco, que nós rezamos, que esta oração nos ajude a buscar uma fé reta, uma esperança certa e uma caridade perfeita. Assim seja. Amém. Queremos agradecer, Frei, a sua presença, suas sábias palavras. Com certeza para nós, foi algo muito enriquecedor. Para nós que às vezes pensava que virtude era uma coisa só, Olha só. E é bom a gente escutar e compreender, sobre virtudes, porque é algo que nós necessitamos expressar para os outros também. Eu quero fazer um convite para um convivista que veio de longe hoje aqui, o José. Até que ele chegue aqui, eu quero agradecer ao pessoal que está aí com a gente no Face, assistindo. Só vou falar alguns nomes que eu vi agora, que foi o seu Oscar, um abraço, o Ivoir, o Ademir, que estão tudo aí assistindo. E quero lançar aí uma proposta. Os convivistas que estão assistindo, que não estão com a sua camisetinha azul, coloque ela, tire uma foto e poste ou no nosso grupo do convívio do WhatsApp ou onde você está assistindo. Tem aí hoje até a meia-noite para dar tempo aí de tirar as teias de aranha da camiseta, que faz dia que não tem encontro do convívio, mas a gente vem na missa, de convivista. Por favor, José, seja bem-vindo ao nosso retorno. Boa noite, povo de Deus. Chega até a dar um frio na barriga, Quanto tempo já? Eu estava vindo correndo, eu me atrasei, saí da empresa, estava escutando o seu Cláudio falar, acompanhando pelo Facebook também, E ele disse que a semana foi bem conturbada. E eu falo assim, quem de vocês acho que não está tendo toda essa vida conturbada ultimamente, Como mudou, E esse retorno, para nós, assim, do convívio, é até um pouco bagunçado, porque o nosso carisma é diferente, Uma hora dessa a gente já estava gritando, se abraçando, E hoje a gente não pode fazer isso. Então, as poucas vezes que eu retornei ao nosso salão, que a gente faz o nosso retiro lá no São Cristóvão,
Até chorar lá dentro sozinho eu chorei, porque está vazio, né? E nunca foi assim. Então a gente vive momentos muito difíceis, né? E eu venho aqui hoje participar, agradeço o convite do pessoal que começou a organizar esse grupo, esse retorno. E vocês estão sendo o primeiro e já movimentaram outros grupos que também vão retornar com todos os cuidados, né? Mas eu digo assim, parabéns. E não digo que demorou, porque eu acho que tudo tem seu tempo. Mas a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. A gente tem que reaprender talvez um jeito diferente, um pouco de se reunir. Mas para a gente também conseguir manter a nossa fé, como o Frei estava falando. A gente tem que crer que o convívio jamais vai acabar, porque nós cremos nesse movimento. Nós cremos em Deus e esse movimento com certeza mudou a vida de muita gente. A nossa foi mudada e ainda vai mudar de muito mais, né? Então, em nome da coordenação do Convívio Damasco geral, venho aqui dar os parabéns à coordenação do Grupo do 14, todos vocês que saíram da casa de vocês para vir participar. E justifico também um pouco a nossa ausência como coordenação ou como a nossa reunião mensal, né? Nós ainda não temos a autorização de São Cristóvão para fazer esse encontro, até porque não vai ter um controle de pessoas, né? Sempre dá aí 200, 300 pessoas, hoje a gente não pode fazer isso. E eu falo assim de coração partido que não tem como a gente fazer um encontro segurando gente na porta. A gente não pode selecionar quem vai entrar. Então é muito difícil para nós isso, né? Vanderlei e a Rosângela, como reitores também do movimento, estão um pouco afastados, porque ele também está lidando aí com uma complicaçãozinha de saúde. Então ele tem que ter essa cautela um pouco maior do que todos nós, né? E eu vim aqui participar para representar a coordenação, Valdir e André também da coordenação geral do movimento, né? E dizendo que em todos os grupos que começarem a voltar, na medida do possível, a gente vai estar participando. Se não, eu, outro membro da coordenação, e dizer para vocês que pode passar o tempo que for. Essa camiseta pode empoeirar, a gente vai sentir saudade, mas a gente vai voltar. E a gente vai voltar forte, né? A gente vai voltar firme. Porque a gente tem muita história ainda pela frente. E a gente depende muito de cada um de vocês. Deus abençoe vocês, parabéns mesmo pela iniciativa. E que esse seja o segundo encontro do ano, né, seu Cláudio? Mas que seja como se fosse um primeiro do ano, ainda porque o ano não acabou. E a gente tem muito ainda pela frente. Amém? Nós vamos fazer o sorteio Nossa Senhora das Graças. Essa santa é a santa que é a padroeira, né, do convívio. Ela que visita as casas, ficou aí durante esse período também um pouco parada, mas visitou alguns membros da coordenação. E hoje nós vamos fazer o sorteio daqueles que estão aqui presentes hoje. Infelizmente, quem está só acompanhando aí pelo Face não vai poder entrar no sorteio. Mas quem está aqui vai levar a santa para casa, fica com ela, faz a oração. Vou pedir para o Frei falar do número 1 ao 27 para ver quem que vai conseguir passar aí o mês com a santa. 20. Olha só, a santa quer visitar uma família que está aumentando. Ela vai para a casa da Josiane. Uhul! Da Josiane, do Klebert, da Bia e do Nicolas. Família aumentando, família convívio crescendo. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer a presença do Frei, dos seminaristas. Eu sei que o nosso tempo já passou, mas eu queria que os seminaristas viessem aqui na frente rapidinho se apresentar, porque hoje eles são os nossos recepcionistas, estavam ali, olha só que coisa mais chique. Nós temos a graça de ter, né, aqui no nosso
o pessoal no seminário que vem aqui nos visitar sempre. Então, pode falar o nome de vocês e, de preferência, a cidade natal. Paz e bem. Então, eu me chamo Frei Christian, sou natural de Brasília e também da província de Brasília. Então, já estou há 5 anos. Então, estamos aí, eu e o Tiago da mesma província. Meu nome é... Ixi, Maria. Meu nome é Frei Ítalo, eu tenho 21 anos, sou natural de Santo André, São Paulo, e sou pertencente à província São Francisco de Assis, a província do Frei Júlio, e estou há 6 anos aí na caminhada também, né? E é isso, vamos lá que vai ser muito bom. Paz e bem. Meu nome é Tiago, sou natural do Amazonas e sou da província de Brasília, junto com o Christian, e já tem 5 anos que eu estou, né, nessa caminhada e estamos aí, né, nessa discernimento e com coragem estamos prosseguindo, né, nessa caminhada. Bom, então a gente também queria fazer um convite para vocês, né, o Convívio Damasco, e todos os que estão nos acompanhando pelas redes sociais, no próximo domingo, dia 30, né? Dia 30, a gente vai ter no nosso noviciado Santo Antônio o encontro vocacional, onde a gente vai tratar de temas sobre vocação, vamos falar um pouquinho desse mês de agosto também, que é o mês vocacional, e queremos convidar vocês a participar. Vai ser uma live transmitida pela Paróquia São Francisco de Assis, né? Então, entrando a partir das 10h30, a gente vai estar conversando um pouquinho. Quem quiser mandar uma pergunta, mandar um alô, mandar um salve, pode mandar que a gente responde, pedir uma música a gente canta, né? A gente é meio desafinado, mas canta. E estejam à vontade, né, para participar conosco desse momento, né? Se vocês tiverem também algum filho, sobrinho, neto, quiserem participar, é só entrar em contato com a gente. Nós estamos com o mesmo hábito. A diferença é que o Frei tem 3 nós e eles ainda não têm nó, né? É que o Frei já fez os votos perpétuos de obediência, sem nada de próprio e castidade. E os freis estão no noviciado, se preparando um ano para, no próximo ano, em janeiro ou fevereiro, eles vão professar os primeiros votos também de obediência, sem nada de próprio e castidade. Então, rezemos pelas vocações sacerdotais, religiosas, as vocações laicais, matrimoniais, por toda a igreja, para que sejamos fiéis ao chamado de Deus. Amém. Podem ficar aqui, meninas, vamos rezar uma Ave Maria por eles e tudo que eles representam para nós. Também pelo Frei Júlio, agradecendo suas sábias palavras e a sua presença aqui. Que o Senhor sempre se deixe ser usado pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Frei vai nos dar a bênção e eu quero deixar aí o nosso muito obrigado. Estou representando aqui também a Dona Vera. Ela e o seu Cláudio são os coordenadores, como ela também tem as suas limitações de saúde, não pôde estar aqui presente, mas nós estamos aqui representando ela com muita alegria e queremos se ver novamente, né? Vamos continuar aí se encontrando nas celebrações das missas. Aqui na São Sebastião tem no sábado às 19h30 e às 10 horas da manhã, e na Santa Paula às 8 horas da manhã e também na paróquia. Obrigado, pessoal, que assistiu a gente também aí pelo Face. Não esqueçam de mandar a foto de vocês aí, que a gente quer ver vocês também. Nós vamos ver se nós vamos conseguir fazer uma foto meio panorâmica aí com todo mundo, né? Que a gente não pode se aproximar muito. E vamos postar também. Então, permaneçam após a bênção, após o canto. Não vamos se abraçar. Abrace aí o marido, a mulher que está do lado, que vocês podem, né? Nós, como casais, podemos, porque vivemos juntos. E o restante, aguarde sem abraço, só soquinho. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre todos vós aqui presentes, a todos os convívios Damasco, a você que está em casa, que nos acompanha,
dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Canto final. As palmas, vamos lá. Eu andava pela vida sem ter paz e harmonia. Minha vida era tristeza, eu não tinha alegria. Foi aí que alguém me disse: você precisa de alguém. Eu vou te apresentar o quê? O pessoal lá do convívio. Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o pessoal lá do convívio. Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o quê? O pessoal lá do convívio. Lá a gente encontra Deus e faz novas amizades. Quando voltamos pra casa, logo sentimos saudades. Mas nos dias de encontro, ó que graça, que alívio, novamente encontrar o pessoal lá do convívio. Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o pessoal lá do convívio. Força, pessoal! Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o pessoal lá do convívio. E se acaso encontrar um irmão desesperado, afastado de Jesus, sendo escravo do pecado, se aproxime com amor e lhe ofereça alívio. Apresente para ele o pessoal lá do convívio. Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o pessoal lá do convívio. Se teu fardo está pesado, precisando de alívio, ouça o que eu vou dizer. Você precisa conhecer o pessoal lá do convívio. Palmas para os convivistas.